Acho que está um pouquinho ruim. Deixa eu mudar a conexão aqui. Ok. A gente talvez tenha um pouquinho de instabilidade no sinal, ele está estabilizando aqui ainda o Wi-Fi. Mas é isso aí, boa noite a todos. Estamos dando início à live, primeira live oficial da sustentabilidade real. Nós, a princípio, iremos realizar essa live via o Instagram, mas por causa de algumas mudanças recentes na política de lives do Instagram, a gente está realizando aqui pelo Facebook. Espero que ainda consigam encontrar. Caso aqueles que não puderem acompanhar nós ao vivo, vocês sempre vão ter esse vídeo disponibilizado também na sequência. E eu agradeço a todos que puderem entrar aqui para nos acompanhar. Então, dando início, eu gostaria de me apresentar formalmente. Meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro eletricista e proprietário da empresa Sustentabilidade Real. Tenho por volta de 10 anos de experiência dentro do tema de sustentabilidade e venho desenvolvendo esses trabalhos já desde projetos com a Copel, já realizei pesquisas, fizemos projetos com comunidades remanescentes quilombola, fizemos projetos públicos, empresariais. Então já temos desenvolvido aí uma gama grande de projetos em geral. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar primeiramente a empresa em si, da onde que ela vem, o que a gente faz, e também encorajar a todos que estiverem participando aqui ao vivo, e mesmo aqueles que entrarem na sequência, sempre podem fazer perguntas, eu faço questão de poder tirar dúvidas, explicar sobre como funciona a sustentabilidade, sobre como funciona esses projetos, desde energia solar até o biogás, construções sustentáveis, toda a parte de coleta de água da chuva, tratamento de água. Temos até algum conhecimento sobre alimentação, sobre hortas urbanas. Nós tentamos ter, se não parceiros diretos nossos, pessoas que vão conseguir dar suporte para esses projetos sustentáveis para todos os campos. Então, dito isso, a empresa Sustentabilidade Real surgiu justamente como esse ponto de encontro de todos esses setores, né? Eu vinha de um setor de energia fotovoltaica, desenvolvendo projetos, acompanhando obras, mas percebi que faltava mais, faltava poder trazer todas essas soluções e não de um ponto de vista só comercial, trazer e vender painel solar para vocês. O que eu queria era de fato viabilizar e tornar possível as pessoas terem a sua sustentabilidade nas suas vidas, terem energia renovável, terem uma alimentação sustentável, terem casas saudáveis. Então, de fato, levar para as pessoas aquilo que elas precisam, não aquilo que eu quero vender, e sim o que elas precisam de fato. Então, hoje a gente tem já parceiros em todos esses setores, né? Desde a energia solar, que já é o mais, digamos, estruturado, já temos mais tempo de contato, isso desde energia solar para residências até empresas, para comunidades, fazendo desde projetos on-grid ligados à rede, projetos off-grid, híbridos, sistemas que vão funcionar sem a necessidade de fornecimento de energia. Então, para ter uma segurança energética, temos a parte do biogás com a Enermac, que faz a parte toda de tratamento de resíduos orgânicos, convertendo esses resíduos em metano, que a gente pode queimar e gerar energia elétrica, ou até mesmo gerar combustível, o famoso biometano, que nada mais é que o metano refinado. Ele tem mais de 90 e tantos por cento de concentração e é tratado da mesma forma que o gás da cozinha, inclusive é usado como combustível para veículos. Temos também a parte de construção sustentável com a Biohabitat. Então, fazer casas bioconstruídas, utilizando conceitos sustentáveis como telhado verde, materiais naturais, tintas de terra, utilizando materiais com alta resistividade térmica para que não precise ser tão necessário ares condicionados, ventilação induzida, porque também a ideia é fazer casas com ventilação natural. Então, são vários conceitos para tentar tornar as casas mais saudáveis, mais sustentáveis e até mais confortáveis de se viver. Temos também a parte de geração de energia hídrica, temos a parte de geração de purificação de água, coleta de água da chuva. Então, como eu disse, a gama de soluções
é na tentativa de fato de levar a sustentabilidade plena, de todas as formas possíveis, de todos os âmbitos possíveis, para ser realmente um ponto de encontro. Para que, quando eu digo que eu gosto de tirar as dúvidas, que eu estou aqui, inclusive, fazendo essa live hoje, com essa proposta de poder tirar essas dúvidas de vocês, em boa parte é por isso. Eu não quero só vender um projeto, eu não estou aqui para só fazer um comercial, para fazer só ter uma empresa. Eu estou aqui para fazer o máximo possível, da melhor forma possível, para que o máximo de pessoas tenha acesso, de fato, à sustentabilidade. Vamos agora entrando na parte de por que dessa live, né? Esse tema de sustentabilidade e felicidade, né? A ideia toda que a gente trouxe esse tema, digamos assim, é porque também temos um trabalho na parte de saúde mental, de qualidade de vida, até a própria parte de bioconstrução traz muito isso de qualidade de vida, né? E chegamos à conclusão que seria muito importante trazer essa conexão para vocês, para conscientizar que ser feliz não é só ter condições, não é só ter, enfim, itens, né? Não é só o consumo, mas é todos os pontos da nossa vida, desde a nossa alimentação até onde a gente mora. E eu vejo hoje, principalmente com as pessoas da minha geração, das gerações mais recentes, que existe esse medo do futuro, né? De para onde estamos indo, como vai ser o futuro, mudanças climáticas, toda essa perspectiva de o que vai ser da gente. E eu vejo hoje que uma das melhores formas de conseguir acompanhar isso, a gente reduzir esse impacto, de fato trazer essa segurança de futuro para nós, para as futuras gerações, é através dessas contribuições sustentáveis que todos nós podemos fazer. Até mesmo quando a gente vê esses debates falando sobre o grande impacto das grandes empresas dentro da mudança climática, por exemplo. Essas grandes empresas elas fazem esse impacto para fornecer produtos para as pessoas. Então, a partir do momento que você não consome aquele produto de alto impacto, aquela empresa tem um desincentivo para se trabalhar dessa forma. Então, é uma mescla de a gente trazer mais qualidade de vida, mais saúde dentro da nossa alimentação, dentro das nossas residências, dentro dos ambientes que nós frequentamos, e ao mesmo tempo desincentivar indústrias e produtos que façam uso de materiais que façam grande impacto ambiental e também que impactem a nossa saúde de forma geral. Deixa eu só dar uma passadinha, ver se temos alguma mensagem aqui chegando. Geralmente a gente fazia pelo Instagram essas lives, então estou mais acostumado a acompanhar por lá. Aqui é um pouquinho diferente o nosso o template, né, do Facebook. Mas como eu disse, qualquer um que vai entrando, que tenha qualquer dúvida, pode ir perguntando aqui, a gente vai tentando acompanhar. Aqui, a parte de perguntas e respostas. Perfeito. Ok. Então, continuando ainda, a ideia então é toda essa de trazer uma conscientização sobre como a gente pode não só contribuir de um ponto de vista a minha responsabilidade pelo meio ambiente, mas como isso também traz a nós a paz de espírito de saber que, primeiro, através de todas essas contribuições, independente do tamanho que elas sejam, está ajudando para um mundo melhor, está ajudando para um futuro mais seguro. Seguro no ponto de vista ambiental, seguro no ponto de vista de fornecimento de água, de comida, garantir que a gente tenha um prospecto positivo. Então, toda essa dinâmica é muito, muito interessante, sabe? Eu quero também trazer essa ideia de que a sustentabilidade ela não é só ambiental, não é só você criar, reduzir impacto ambiental, não é só você plantar árvores, não é só você fazer até energia renovável. Sustentabilidade é o conceito de que algo que se sustenta, algo que tem um longo prazo. Então a gente não pode só pensar na ideia de vamos fazer o meio ambiente ser positivo, mas isso não é viável economicamente. Ou tem até viabilidade econômica, trabalha bem o meio ambiente, mas não envolve as pessoas. Tá? Às vezes tem que tirar pessoas do seu território, tem que danificar a saúde das pessoas.
Então, a sustentabilidade ela tem que envolver todos esses âmbitos. O âmbito social, o âmbito do ser humano, o âmbito econômico, tem que se viabilizar economicamente, senão não consegue se manter ao longo prazo, e tem que ser sustentável ambientalmente, que é o mais, digamos assim, natural de se pensar. Dessa forma, você cria não só projetos sustentáveis, casas sustentáveis, mas você fundamenta uma sociedade sustentável. E dessa forma a gente vai caminhando para esse futuro mais claro, esse futuro mais positivo, de forma geral. Só um segundo, quero verificar uma questão aqui sobre os comentários. Não, fechou. Só testando como que está o recebimento e acesso aqui dos comentários. Então, em geral, a ideia é essa. É a gente poder apresentar, né, novamente a empresa, para aqueles que não conhecem ainda. Esse vídeo vai ficar registrado aqui nas redes, a gente vai estar compartilhando eles para poder ter acesso a vocês. Eu gostaria também, eu vou estender um pouco aqui a live para que todo mundo possa ter a possibilidade de estar acessando. Quaisquer perguntas são sempre bem-vindas. Então, às vezes, não só perguntas técnicas, às vezes tem uma pergunta sobre, tá, mas o que tipo de alimento é mais sustentável? Que tipo de estrutura é mais sustentável? Como eu posso fazer um projeto? Isso está viável economicamente hoje? Faz sentido eu trabalhar com baterias? Como funciona um carro elétrico? Enfim, a ideia aqui é muito educativa também. A empresa toda tem essa temática educativa. Boa noite, João. Obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo à live. A gente vai seguindo aqui, então, sempre tentando levar essa ideia de que sempre tem mais formas de ser sustentável, certo? Então, qualquer um que entre aqui dentro da nossa página vai ver nossos parceiros principais, né? Vai ver nossas soluções principais. Mas, recentemente mesmo, nós entramos com mais uma solução que a gente não tinha ainda disponível até o momento, que era a parte de aquecimento de água solar. Usar a parte de aquecimento solar e elétrico também, de forma que você tenha um chuveiro, um banho, uma qualidade que mantenha aquela do gás, sem você depender mais de queimar gás para gerar temperatura, né? Você pode usar isso com um boiler elétrico, que pode ter inclusive um apoio de placas solares de aquecimento. Então assim você consegue ter o melhor dos dois mundos. Então a gente sempre está tentando trazer essas inovações para tentar estar o mais dentro da sustentabilidade de fato. Sempre que chegar alguma coisa nova, sempre que a gente vê alguma indicação, inclusive vinda de vocês, a gente sempre vai atrás de poder achar a melhor forma de viabilizar esses projetos. A Vanilda mandou aqui, as pessoas têm perguntado sobre a questão dos apagões. Que solução que você traz para essa questão? Bom, é uma pergunta muito boa, está sendo muito pertinente, está sendo cada vez mais frequente a parte de apagões, a parte de problemas de fornecimento de energia em geral. Até muita gente que mora, principalmente longe dos grandes centros urbanos, percebe hoje que o fornecimento de energia é muito flutuante, né? Há muitos anos ele já é. E hoje nós temos sim algumas soluções possíveis para poder garantir o fornecimento de energia. A mais direta, eu diria, a mais prática, é o próprio sistema fotovoltaico híbrido, nós chamamos. Que, entrando um pouquinho na especificação técnica, né, nada mais é do que as placas fotovoltaicas ligadas a um inversor, que é esse cérebro do sistema, que vai estar fazendo tanta conexão na rede da concessionária da energia, por exemplo, aqui no Paraná, a Copel, e também vai conectar num banco de baterias. Então, quando cai a energia da rua, esse banco de baterias, juntamente com as placas, mantém as suas luzes acesas. Você pode até ter um controle de cargas prioritárias, que cargas que você precisa que mantenham ligadas, que cargas que você às vezes pode estar desligando para aumentar o seu tempo de autonomia. E até mesmo que você não tenha necessariamente a bateria, você pode muito bem instalar um sistema híbrido, inversor, placa, e conectar ele de forma que, quando cai a energia, tendo o sol, ele vai manter alimentando as cargas prioritárias de acordo com a sua capacidade de geração. Sem falar que você instalando um sistema híbrido,
Hoje, você garante que daqui 5, 10 anos, quando você tiver a intenção de colocar as baterias, não precisa necessariamente colocar, né, de início, você já está com o equipamento preparado para isso. Tanto que é por isso que hoje o mercado de energia fotovoltaica está migrando fortemente para os sistemas híbridos. A ideia é que em alguns anos nem seja mais comercializado sistemas, os que eles consideram os convencionais. Não faz mais sentido. Você quer ter a segurança energética junto com a sustentabilidade. Daí que entra aquela questão que eu falei de sustentabilidade não é só ser bonito, só ser verde. Não, tem que ter segurança, tem que ter qualidade de vida envolvida. Outra solução muito interessante é a do próprio do biogás, que tradicionalmente grandes empresas, indústrias, mercado, shopping, hospital, enfim, usam geradores a diesel como backup. Quando cai energia elétrica, liga o gerador a diesel. O que, querendo ou não, é uma solução pouco sustentável. Você fica dependente de um combustível fóssil, que é o diesel, e muitos desses geradores, inclusive, hoje já estão muito velhos, eles já não funcionam tão bem, tem algumas falhas, já tá na hora de fazer retrofits e trocas. E hoje, através da nossa parceira Enermac, que é a empresa de biogás, nós também providenciamos geradores a gás, que eles funcionam tanto com o gás natural, que é o GNV, né, quanto com o biometano. De forma que você pode ter um gerador de backup que não depende de um combustível fóssil. Você pode também utilizar o gás natural, que é de uma fonte fóssil, pela versatilidade, às vezes pela questão de valores, mas você tem a disponibilidade de usar o biometano, que dentro da lei de descarbonização do gás natural, que entrou em vigor recentemente, está sendo criada várias chamadas públicas muito intensas para a produção de biometano. Novas usinas de biometano estão sendo feitas mensalmente. Nós temos ali dentro da Enermac usinas de biometano sendo instaladas no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, em vários lugares estratégicos, e estamos desenvolvendo, inclusive, criando propostas e viabilizando projetos aqui para a região, para o Paraná, para Santa Catarina. Toda a questão é só ter a disponibilidade de recurso, né, do matéria orgânica, o que toda cidade produz lixo orgânico, toda a produção de animais produz lixo orgânico, a parte até de indústria de alimentos, e você transformar isso, que é um problema, que é essa matéria orgânica que ia ser descartada, que ia criar um poluente, em uma geração de combustível. Então você tem esse passo que é uma sustentabilidade, novamente caminhando não só para meio ambiente, mas também garantindo segurança energética, garantindo uma solução logística que hoje o lixo e que se torna cada vez mais um problema a ser resolvido, e que hoje, através do biogás, a gente consegue transformar esse problema em recurso. Tanto que eu tenho até uma história interessante de um cliente daqui da região, que era um produtor de suínos, que ele instalou um sistema de biogás para tratar os resíduos desses suínos e transformar em energia elétrica. Ele fez toda a usina, preparou o biodigestor, fizemos essa visita recentemente, e deu tão certo o processo todo de geração de energia e de tratamento dos resíduos, e aí foi tão rentável, que ele chegou a fazer o passo de parar de produzir suínos e começar a comercializar o tratamento de resíduos. Então, hoje ele não produz mais suínos, ele trata resíduos do restaurante Madalosso, por exemplo, e de outros grandes produtores da região, vende o serviço de tratamento de resíduos, que eles teriam que pagar para algum tratamento, né, para alguma empresa, e usa esses resíduos como combustível para a geração de energia elétrica. Então, você começa a aliar esses problemas e soluções. Isso é muito de conceito de economia circular, na verdade. A ideia é que dentro do nosso planeta não existe saída, não existe uma válvula de escape. Tudo que a gente produz, seja produtos positivos ou negativos, seja energia elétrica, seja comida, ou seja lixo, seja descartes, você não joga para o espaço. Fica aqui dentro. Então a gente tem que, de alguma forma, manter a circularidade do processo produtivo. Pegar aquilo que é considerado refúgio, que na verdade é só jogado embaixo do tapete, em um aterro, e transformar aquilo na entrada de um outro processo, que no caso é, por exemplo, a produção de energia, a reciclagem desses produtos, reutilização e etc. Como funciona a consultoria de vocês?
A consultoria hoje, dentro do Sustentabilidade Real, é 100% gratuita. A ideia toda da empresa é poder viabilizar projetos sustentáveis. A minha maior missão de vida é fazer de tudo possível para que mais projetos em mais âmbitos possíveis sejam realizados. Então hoje eu não cobro nada para conversar com o cliente, analisar a conta de energia dele, fazer uma visita no seu local, checar como que é a sua estrutura física da sua casa, da sua empresa. Às vezes tem um local que vai ser construído. Nós fazemos toda essa visita, toda essa análise gratuitamente. E a partir dessa conversa, desse entendimento de quais são as necessidades do cliente, quais são as possibilidades de sustentabilidade dentro daquela oportunidade, né, daquele sistema, a gente traz quais são as soluções mais apropriadas. Até por isso que a empresa se estruturou dessa forma. Eu não estou aqui, não quero ser um vendedor de placa solar. Muitas vezes eu já fui fazer visitas em clientes que eu via que tinha um potencial gigante para o biogás, mas na época eu trabalhava só com energia solar. Aí eu ficava meio preso naquilo. Hoje não. Eu chego num cliente, chego numa produtor, chego numa indústria, chego em qualquer ponto, né? E nós analisamos qual que é a melhor capacidade de geração de energia. Ou, agora, o principal objetivo desse cliente, de fato, seria fazer uma construção sustentável, fazer essa preparação para ter uma qualidade de vida e talvez depois entrar com energia solar. Temos um cliente, por exemplo, que a maior necessidade dele era justamente a aquecimento de água elétrica. Ele queria ter a água aquecida eletricamente com qualidade. E daí, no segundo momento, instalar energia solar para poder alimentar aquele sistema. Então, uma coisa começa a puxar a outra. Você colocar um sistema de geração de energia traz economia para a pessoa ou para a empresa, e essa economia ajuda a financiar outros projetos, ajuda a financiar, a fazer uma expansão, a fazer uma troca de maquinário para fazer um maquinário mais eficiente energeticamente, fazer, por exemplo, instalar um gerador a gás, trocar o gerador a diesel, fazer uma fazenda solar para a parte de investimento, de comercialização, enfim, as opções são infinitas e sempre a ideia é fazer de forma que seja financeiramente saudável para que um investimento, para que um projeto ajude a caminhar para outro, para que ajude a se tornar cada vez mais sustentável, crie condições, né? Pode ser online ou precisa ser presencial? Quais localizações vocês atendem? Nós temos as duas possibilidades. Hoje, o legal do online é que tem a flexibilidade de horários e de situações, né? Muitos clientes às vezes não têm a possibilidade de ir visitar o terreno onde vai ser construído o barracão. Então a gente faz uma reunião online, faz aquele primeiro brainstorm, liga o que eles têm de intenção, qual que são os projetos que eles estão encaminhando e como que isso pode ser sustentável. Agora também fazemos a parte de visita presencial. E de forma geral, a consultoria, esse primeiro ponto de análise, não necessariamente tem que ser presencial, vai depender do projeto. Mas para execução, para a gente caminhar para frente, daí sim se torna necessária a presença física. Porque daí, por exemplo, eu vou fazer um projeto fotovoltaico. É necessário ir até o local, checar como que está o telhado, checar como está a situação elétrica das ligações, onde vai ser instalado o inversor. Vamos fazer um projeto de biogás. A gente pode fazer uma primeira reunião online, levantar as necessidades do cliente, entender a dor, né? E daí, a partir disso, fazer uma visita no local para ver onde vai ser instalado o biodigestor, onde vai ser instalado o gerador, onde que está a entrada de energia do cliente. Ou, por exemplo, se vai ser um biometano, se a gente tem a capacidade de fornecimento, de logística, né, para transporte desse biometano, que inclusive pode ser tanto carregado, engradado por caminhões, como pode ser injetado diretamente nas linhas de transmissão de metano, de gás natural. Basta ele chegar naquele ponto que eu comentei de acima de 90% de concentração de metano, ele é tratado exatamente igual ao gás de cozinha, igualzinho ao GNV. Então você tem essa versatilidade. Vai sempre então depender da necessidade do cliente. Isso para tudo, não só se é presencial, se vai ser online, mas até pelo caráter do projeto sempre vai estar acompanhando a necessidade da pessoa. Quanto tempo demora o retorno financeiro do seu investimento
e se a gente dá suporte em relação ao financiamento, captação de recursos e projetos. Bom, essas perguntas que a Vanilla está mandando aqui são algumas das perguntas que a gente até já recebeu durante a divulgação aqui da live. Algumas pessoas até falaram que não iam poder participar, mas que tinham alguma questão, alguma dúvida. Então a gente está aproveitando para estar dando encaminhamento aqui. Então, sobre a parte de retorno de investimento. O que vai ditar o retorno de investimento é justamente o caráter do investimento. Qual que é a forma de retorno? Se é na venda de energia, é na economia da sua energia, na venda do biometano, é na redução do custo da construção, por exemplo, com uma bioconstrução. Então, a gente costuma trabalhar, em média, ali seus 3 anos de retorno de investimento, 4 anos. Tem projetos que batem 2 anos, tem projetos que batem até 5 anos. Depende muito do caráter do que está sendo feito. Então, até para ajudar vocês a entender, quando a gente trabalha na energia solar, geralmente é muito direto, né? Você tem um sistema de geração de energia que reduz o seu consumo de energia, né, através da geração. O seu payback vai ser justamente o quanto que você economiza por mês, vezes quantos meses precisa para chegar no valor total de investimento. Agora, se você trabalha no biogás, o biogás a gente faz esse cálculo para, por exemplo, a venda de energia ou do biometano, mas no biogás a gente tem outras vantagens associadas, que nem sempre são medidas financeiramente. Então, por exemplo, um gerador a biogás, além de gerar o gás em si, ele também gera biofertilizante, e é um biofertilizante de altíssima qualidade e sem cheiro. Então, o que para muitos produtores, por si só, já é um grande avanço, é muito mais importante do que só a questão do seu retorno em 4 ou em 5 anos ou se em 3 anos. Mas, de toda forma, os projetos de biogás têm girado em volta desses 4 anos, 4 anos e meio. Agora, com o biometano, tem alguns projetos que caem abaixo disso por causa que o biometano está sendo muito investido, está tendo chamadas públicas com valores altíssimos para o biometano. Então, é uma onda que entrou agora recentemente e que realmente está sendo uma oportunidade fantástica. Assim, fantástica. Então, gira em torno dessa escala, digamos assim. E sobre a parte de financiamento, nós damos suporte sim. Todos os nossos parceiros têm a parte de trabalhar com bancos, nós temos contatos dentro de bancos, entendemos também a parte tanto de financiamentos diretos com banco, com instituição financeira, mas também você tem, por exemplo, sistemas como o Pronaf, que você usa um crédito incentivado pelo governo para projetos nacionais, com material nacional, que é o caso da Enermac. A Enermac ela consegue, tem todos os seus produtos, todas as partes do sistema, tem o código que permite que você possa fazer esse financiamento através desse incentivo público, certo? Então, isso é uma outra forma de solução. No solar também existem materiais nacionais. A gente faz toda essa parte, não só da acompanhamento da instalação, do projeto, mas também viabilizar. E viabilizar envolve, se eu vou produzir biometano, tem que ver para quem você vai vender esse biometano. Isso a gente faz também. A gente vai acompanhar quem vai ser o off-taker do seu produto. Tem que viabilizar da onde que vai vir o recurso. Vai ser recurso próprio, vai ser financiamento, vai ser, por exemplo, algumas empresas fazem como capital de giro. Então você tem várias opções diferentes e que a gente vai fazer esse acompanhamento e até a análise financeira para que o retorno do investimento possa, desde ser no elas por elas, a gente chama, né, por exemplo, na geração solar, fazer uma parcela de um financiamento igual ao que você economiza de energia, mas tem casos em que, principalmente para empresas, é feito um projeto com financiamento, às vezes com parcela menor até do que você economiza de energia. O financiamento fica mais longo, mas você já tem uma economia de imediato que ajuda a financiar, às vezes, algum outro projeto, às vezes algum investimento em produção da empresa. Então, também tem toda uma parte financeira muito importante dentro desses projetos de forma geral. Captação de recursos. Então, a gente tem, na parte de captação de recursos, um exemplo, né, um caso muito interessante, que eu até comentei agora há pouco, sobre a comunidade remanescente quilombola, que nós realizamos todo um suporte para a criação, tanto não só de um projeto fotovoltaico. A gente começou a conversar com eles na intenção que eles queriam uma proposta, entender como funcionava o projeto. Mas a gente viu que tinha uma necessidade a mais, ir atrás do recurso de fato. E eles tinham a possibilidade de fazer essa captação de recurso, como uma comunidade protegida, certo?
Então, nós fizemos toda a parte de documentação, preparamos um projeto de fato, não só uma proposta de tantas placas com tal inversor instalado em tal lugar, mas contando a história deles, mostrando que esse sistema vai atender 60 residências dentro da comunidade de tal forma, através da criação de uma associação que vai comunicar, transmitir esses créditos, enfim. Fizemos toda essa parte de viabilização de fato, que foi o que eles levaram à frente e conseguiram essa captação de recurso, que é o que está viabilizando o projeto deles hoje. Então, assim, é um dos pontos de orgulho, de felicidade meu poder estar vendo um projeto lindo desses que está contribuindo para uma comunidade dessa forma, saindo do papel e vindo para a realidade, né? Vamos ver. O que uma casa precisa ter para ser possível a instalação de solar e o híbrido? Olha, é bem simples na verdade. Vai depender do teu consumo de energia. Então, o maior limitante é espaço de telhado e sombreamento. Então, que nem eu moro um pouco em Curitiba, um pouco em Garopaba, viajo bastante, mas aqui em Curitiba a gente tem o problema dos prédios. Então, se você tem uma casa que é vizinho de um prédio muito alto, o sombreamento pode ser e provavelmente será realmente um limitador muito grande da sua área utilizável de telhado. Então, esse seria, digamos assim, o maior empecilho. Até pela parte estrutural do telhado, se o telhado está novo. Muitas vezes eu já fiz atendimentos em que a gente, ao fazer a consultoria com o cliente, foi identificada a necessidade de fazer primeiro uma reforma do telhado. Até fomos atrás de conseguir empresas parceiras para fazer essa reforma do telhado, para depois poder entrar com o fotovoltaico. Mas uma vez tendo espaço de telhado e tendo acesso à rede elétrica, você pode instalar o seu sistema sem problema nenhum. Tanto o convencional quanto o híbrido. Os dois têm o mesmo nível de exigência, digamos assim. O que acontece? Por exemplo, tem um caso que a gente instalou numa empresa, que a empresa, com o sistema instalado, paga a conta da empresa e dos dois sócios gerentes da empresa. Só que daí, como foi enviados muitos créditos para fora, era preciso uma entrada de energia maior do que a que tinha anteriormente. Fizemos a consultoria também, fomos atrás, botamos o projeto na Copel, fizemos a análise de rede, saiu ok, não teve nenhum custo, a própria Copel arcou com toda a parte de infraestrutura elétrica de fornecimento. A única coisa que a gente teve que fazer foi realmente colocar um poste novo e fazer um novo padrão de entrada. E a partir disso estava pronto para o fornecimento. Foi botar as placas no inversor e resolvido. Então, toda a parte para fazer acontecer o projeto a gente acompanha. Por isso que eu falo muito que não é só vender placa solar, não é só vender um gerador, não é só vender uma casa. É viabilizar projetos, dentro de tudo que é necessário para ele ser viabilizado. O que é uma casa sustentável, construção sustentável e como isso pode contribuir para a minha felicidade? Então a gente falou agora um pouco sobre isso, né, de que nós aqui trabalhamos muito com a Biohabitat, que ela é pautada dentro de conceitos de bioconstrução. E isso vai passar por materiais mais sustentáveis, como utilização de bambu, utilização de argila, de terras, utilização do telhado verde. São uma grande gama de técnicas que é utilizado dentro da bioconstrução, ela é bem extensa, né? E vai de acordo com a possibilidade do cliente. Porque às vezes tem uma região que eu posso utilizar algum tipo de argila, algum tipo de material X e outro local que eu não vou conseguir utilizar aquele material. Então talvez eu foque em utilizar mais o bambu, talvez eu foque em fazer só realmente o telhado verde. A gente faz uma horta urbana, ou até se o cliente tem esse espaço, é uma área verde, fazer uma horta completa, né, convencional, com estufa. Enfim, é bem grande a gama de soluções, até a parte de circulação de ar natural, a parte de iluminação natural, que reduz a necessidade de lâmpada, reduz a necessidade de ar-condicionado, de ventilador. E tudo isso contribui e muito para a saúde e para a felicidade. Porque qualidade de vida vem muito de onde a gente mora. A gente passa muito tempo nos ambientes em que a gente mora e que a gente trabalha. Ainda mais hoje que tem muita gente trabalhando no home office, então passa mais tempo ainda no primeiro caso, aqui na casa, né? Então é importante ter uma casa que propicie um ar limpo, um ar fresco. Se você vive necessitado de ar-condicionado, todo mundo sabe que o ar-condicionado ele tem essa tendência de ir degradando a sua situação respiratória. Mesmo que você vá acompanhando, faz troca de filtro, a maior parte das pessoas não faz essa manutenção
em dia, né, do ar-condicionado. Por isso que tanta gente tem problemas de rinite com ar-condicionado, gasta energia com isso. Então tudo isso começa a mostrar essa necessidade de fazer projetos que pensem em como que é a qualidade do ar aqui dentro, como que é a iluminação também, porque a luz do sol é muito importante, ela ajuda muito até, por exemplo, a reduzir a perigo de mofo, e que, de novo, impacta na saúde dos moradores se tem mofo na casa. Também a questão de o material que é utilizado até na tinta das paredes. Nós utilizamos muito tinta natural, em tintas de terra, tintas de outros materiais naturais, que não vão estar exalando materiais químicos nocivos. A maior parte das tintas comerciais de grande escala hoje, mesmo após secas, elas continuam emitindo alguns químicos voláteis no ar que vão ter algum impacto na saúde. Nada disso é assim, nossa, você vai morrer porque está numa casa que tem isso. Mas existe um dano contínuo. Então, quanto mais você consegue melhorar essa qualidade, reduzir esses materiais nocivos, melhor a sua qualidade de vida. Então, tudo isso vai contribuindo para a felicidade de forma geral. E daí também a gente fala aqui não só da parte de casas, né? Você, por exemplo, tem um sistema solar que paga a sua conta de luz, às vezes uma pessoa que não podia ter um ar-condicionado passa a poder ter um ar-condicionado, coloca ali mais 3 placas a mais no projeto e tem um ar-condicionado funcionando, não vai impactar tão pesadamente a sua conta do mês. Uma piscina aquecida, a pessoa quer poder tomar um banho com um chuveiro elétrico um pouco mais longo, colocar um aquecedor elétrico com centralizador de boiler, que você consome menos energia dessa forma e você pode tomar um banho com melhor qualidade. Então são todas as coisas que não é só legal para o bolso, não é só bom para o meio ambiente, é sempre melhorando qualidade de vida, o que invariavelmente traz mais felicidade. Às vezes até ajuda a sobrar tempo, um investimento nesse tipo de projeto, como o do biogás. Agora o nosso cliente lá, que antes tinha que se preocupar e ter toda a dor de cabeça da criação dos suínos, e até daí entrando um pouco no nosso quesito de vegetarianismo, né, tinha essa questão de impacto nos animais e tem um maltrato animal envolvido, de repente não precisa mais. Ele consegue fazer esse processo dele através do próprio tratamento de resíduos. Então tem várias formas de você mitigar o impacto de processos ou até mudar completamente os processos, trazer mais sustentabilidade e mais felicidade. Valorização do imóvel e do negócio com essa transição energética. A valorização de imóvel e de negócio com todo esse processo, a gente vê assim, geralmente mesmo que você tenha, vou talvez sair dessa casa, ou eu sou uma construtora, eu construo casas, mas eu não moro nelas. Então por que eu vou investir numa energia solar, sendo que eu não vou desufruir daquilo? Nós temos uma valorização muito significativa desses projetos instalados, ajuda muito na comercialização. Tanto que temos parceiros construtoras que fazem condomínios inteiros hoje já com painéis solares instalados. Às vezes faz um projeto talvez até um pouco mais enxuto, mas com espera de ampliação para o cliente poder fazer depois uma ampliação para chegar no tamanho que ele quer. Então é sempre interessante fazer esses investimentos que são investimentos de longo prazo. A gente está falando em placas que têm tempo de vida de 30 anos. Então não é só sobre aquilo que você vai usufruir, mas é sobre o que os seus filhos vão usufruir, sobre o que os seus próximas gerações vão usufruir e até sobre a valorização daquele imóvel caso você venha vendê-lo. Então tudo isso contribui muito, sabe? Deixa eu ver, tem uma pergunta do João também. Quais soluções vocês oferecem para apartamentos? Hoje eu diria que uma das soluções mais interessantes para apartamento é justamente essa que eu comentei da aquecimento elétrico, que a gente tem não só o grande boiler centralizador para colocar no sótão de uma casa, por exemplo, para aquecer toda a água da casa, mas nós também temos kits de aquecimento elétrico de pequeno porte, que você pode só colocar direto no seu banheiro. Você coloca ali um reservatório de 10 litros, 20 litros, 5 litros, enfim, de acordo com a sua necessidade, quantas pessoas vão estar usando aquele chuveiro, né? E daí, de repente, você passa de ter a necessidade de um chuveiro a gás, que tem seu custo, tem seu impacto ambiental, ou ter que usar um chuveiro elétrico, que muitas vezes vai ter uma pressão reduzida, tem uma qualidade de banho reduzida, você passa a ter um chuveiro que é elétrico com a pressão e qualidade de um chuveiro a gás. Isso de forma compacta, instalado direto no seu ambiente. Então é uma solução que, assim, para apartamentos hoje é uma das mais proeminentes, eu diria. Além disso,
A parte de hortas urbanas, então nós temos parceiros que fazem a parte de horta urbana, às vezes você tem esse espaço para fazer até os microverdes, né? A parte de plantar pequenas produções que às vezes a gente até não dá o devido valor, mas você ter, nem que seja um tomate feito na sua horta vertical, né? A gente pode colocar nas paredes os vasos de forma para produção vertical. Tem a parte até de hidropônicos, enfim, tem um monte de soluções possíveis, vai tudo depender de espaço, vai depender do que você quer produzir, mas que seja um alface que você produza, já é um alface que você deixa de comprar lá fora, é um alface que você tem um controle de qualidade do que você está produzindo, você tem um contato com a terra, é um produto orgânico, melhora essa qualidade de alimentação. Então, também é mais uma solução que, de acordo com o espaço disponível, é interessante de analisar para apartamentos também. Daí vai além disso. Também tem a parte, por exemplo, de cooperativas de energia, que daí, em vez de você comprar energia direto da Copel, você só paga a infraestrutura da Copel, mas compra energia de uma cooperativa que gera energia numa usina solar. Aí você está incentivando uma geração de energia sustentável e você tem ali uma economia que vai desde os seus 5, 10% na conta de luz até 30, 40%. Depende muito da escala. Geralmente empresas, maior consumo, vai conseguir um desconto maior. Mas até um apartamento com um consumo pequeno consegue ter já uma redução através desse tipo de iniciativa. Enfim, soluções é o que mais tem. Aí é uma questão de sentar, analisar o que tem de espaço, o que tem de infraestrutura, o que tem de necessidade e ir adequando dentro disso. Até mesmo, por exemplo, fazer uma reforma num apartamento, em que quando eu for fazer a reforma, em vez de entrar com uma tinta convencional, entrar com uma tinta natural. Já melhora o ambiente. Enfim, múltiplas e múltiplas soluções. Deixa eu ver. Comunidades que têm interesse em se tornar mais autossustentáveis. Vocês dão suporte de consultoria? Bom, como eu disse, né, a gente já tem esse case, digamos assim, esse caso de prova de caso lá com essa comunidade remanescente. Então nós fazemos toda a parte de suporte, chega, faz análise, cria projeto, vai redigir todo o documento necessário para a apresentação desse projeto e auxiliamos na captação de recursos. Seja isso através, às vezes, de uma emenda parlamentar, seja através de uma chamada pública, seja através de até mesmo bancos, instituições financeiras que têm esse interesse em investimento. Então, tem várias fontes diferentes que funcionam muito bem. Damos total suporte. As pessoas estão preocupadas com a segurança diante dos últimos acontecimentos do meio ambiente. Realmente pode ter um nível de segurança energético e a água. Também acho que entra um pouco do que a gente já vem dizendo dos sistemas híbridos, né, funcionando em off-grid, como um sistema de baterias ou até um gerador a gás, usando o biometano. Você tem a sua geração de energia própria, você não depende nem mais da rede. Daí vai de acordo com o nível que você instala, né? Um sistema híbrido sem baterias, você ainda depende da rede. Mas quando ela cai, você tem um nível de autonomia. Eu quero poder ficar 1 hora sem fornecimento da rede. É um sistema de projeto. Pode, às vezes, nem necessitar de uma bateria se ele for durante o dia, num dia de sol. Agora, não, eu quero poder passar 24 horas sem energia elétrica. É outro tamanho de banco de baterias, é outra solução. Já é interessante também um sistema solar com mais placas, é outra escala, né? Vai tudo de acordo com a situação. E a água, daí é muito interessante trabalhar tanto a parte de captação da água da chuva, e a captação da água da chuva pode ser desde só captar água na calha, levar para um filtro simples e você usar isso para limpar uma calçada, até você colocar um filtro complexo, de fato, para filtrar tanto as pedras, folhas, fazer toda a parte de tratamento da água até. E essa água tanto pode chegar ao ponto de ser tratada para se tornar potável, ou ser reinserida no teu sistema para você usar, por exemplo, como água de descarga, usar como água, o que a gente chama das águas cinzas, né, que a gente pode usar a parte de limpeza. Tudo depende do nível de investimento, do nível de projeto e o nível de necessidade. Até uma questão, por exemplo, fazer um poço artesiano hoje é muito, muito interessante. Você ter a sua própria fonte de água. A parte de reciclagem de água também é interessante. A parte de saneamento ecológico também nós temos parceiros que fazem instalação de saneamento ecológico, que dele vai pegar toda essa saída de esgoto e utilizar com, por exemplo, zona de raízes, pode se tornar um adubo e também já trata essa água, né?
O último futuro, como essa questão energética, como você vê essa questão energética sustentável? Eu vejo assim, o nosso futuro já foi muito sombrio. Eu mesmo fui uma pessoa que eu olhava o futuro com muito medo, sabe? Olhando como que a gente, nós seres humanos pequenininhos aqui, podemos fazer algo sobre isso. Para onde a gente vai, que recurso que eu posso ter. E em vez de ficar preso nesse medo, eu falei, não, vamos achar como resolver isso. Que formas existem hoje de resolver isso? Como que eu posso facilitar para que isso aconteça? Então eu vejo que a melhor forma que nós temos hoje de criar um futuro brilhante para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todas as futuras gerações, é achando as melhores formas de ser sustentável. E isso não é só, de novo, não é só botar o painel solar, é cuidar quais produtos que nós consumimos. O que nós exigimos das empresas com quem nós fazemos negócios. Quando eu vou fazer compras no mercado, quais marcas que têm impacto positivo e impacto negativo. Às vezes parece pouco, mas as empresas se obrigam a fazer produtos que as pessoas vão consumir. Se as pessoas não consomem um produto que tem impacto climático, eles se obrigam a mudar aquele produto, fazer novos produtos. Então, a partir disso, a gente cria pressão comercial. E a outra forma é a pressão política mesmo. Aqui no Sustentabilidade Real, eu não me alio, nós não nos aliamos com nenhum partido político. Mas eu sou da opinião, somos da opinião, de que é sempre necessário nós exigirmos do governo aquilo que seja melhor para nós. Então, exigir medidas sustentáveis, exigir transporte público sustentável, que utilize energia elétrica, que utilize biocombustíveis, exigir medidas que melhorem o acesso para esses projetos para as pessoas, linhas de crédito, exigir que tenha mais proteção ambiental, grupos governamentais que incentivam a destruição ambiental devem ser cobrados, deve ser exigido que seja feito algo melhor. Nós, como cidadãos, nossa dever cívico é cobrar o governo, independente de se ele está ou não dentro do nosso alinhamento político, independente se eu concordo com o candidato X ou Y, é sempre nosso dever cobrar deles o melhor. É sempre nosso dever apontar aquilo que precisa ser diferente e exigir que as coisas sejam melhores, sejam mais sustentáveis, sejam mais acessíveis. É nosso dever. É como se eles fossem nossos funcionários, né? Nós colocamos eles lá, nós pagamos os impostos, então é necessário que a gente tenha essa consciência de que nós podemos e devemos nos unir, não porque eu sou da direita ou sou da esquerda, não por causa que eu sou do partido X ou Y, mas porque nós temos a necessidade tal. Quem está alimentando essa necessidade? Quem está de fato atendendo isso? Quem que está indo contra as nossas necessidades? Isso vai dizer mais sobre qualquer partido político, sobre qualquer candidato, do que a bandeira que ele levanta ou sobre qual que é a orientação que ele diz ser. E sim os projetos e as coisas, as pautas que ele de fato está apresentando e defendendo e executando. Condomínios podem fazer a transição? Podem. Condomínios podem fazer a transição. Aí é interessante que condomínio tem muita opção que ele pode desenvolver. Tem condomínio, por exemplo, que coloca uma usina fotovoltaica inteira, às vezes até em outro local, longe do condomínio, só para criar créditos para as residências. E daí as residências, em vez de pagar energia para a Copel, pagam para uma cooperativa do condomínio, por exemplo. E daí todos eles são alimentados com energia sustentável. Ou colocar um sistema fotovoltaico para fornecimento de energia do condomínio, das áreas públicas. Ou também colocar um gerador a biogás. Ou fazer construções sustentáveis através de bioconstrução. Tem várias soluções que são interessantes de serem desenvolvidas. Tem condomínios inteiros hoje sendo construídos e já em operação, digamos assim, só com residências bioconstruídas. Ou só com residências que tenham conceitos de sustentabilidade dentro delas. Tenham a questão de orientação do sol para reduzir a incidência de sol no verão e a maximizar no inverno, por exemplo. Você tem um controle climático melhor. Materiais que propiciam isolamento térmico. Utilizar vias de corredores de vento para melhorar a circulação do ar. Enfim, todas as soluções são muito interessantes e são muito praticadas por condomínios.
Aí vai do que ponto que está o condomínio. Se ele vai ser construído, já está construído, vai fazer alguma adaptação, precisa de energia, enfim. É sempre uma análise caso a caso, né? Apartamentos eu falei um pouquinho ali já na resposta do João, né? Sobre essa questão de aquecimento de água individualizado ali com o sistema direto na parede mesmo, no banheiro, que daí é um pouco mais compacto, mais fácil de utilizar em apartamentos. E você já tem o benefício da pressão e do banho de qualidade de um chuveiro a gás sem ter que necessariamente utilizar o gás. E usando daí uma eletricidade que você pode inclusive consumir de uma cooperativa de energia. Então, sempre tem, todo e absolutamente todos os casos, sempre tem múltiplas maneiras de se tornar mais sustentável financeiramente, ambientalmente, socialmente. Basta ver qual que é o prioritário, qual que é o mais viável e geralmente um vai ajudar a propiciar outra solução. Então você botar ali às vezes o primeiro passo para um apartamento é entrar numa cooperativa de energia, reduzir o custo de energia mensal e com essa redução de custo facilita você instalar o boiler elétrico, por exemplo. Uma coisa vai levando para outra, né? Inclusive segurança e economia. Isso traz segurança e economia para os condomínios, porque daí você passa a ter, por exemplo, um condomínio que já instala sistemas híbridos, por exemplo, nas casas. Ou um condomínio que tem um local dedicado com um sistema híbrido, que caso de um apagão de longa duração, tem pelo menos um ambiente com energia para poder ter uma conexão de internet, para poder ter um filtro de água, para poder ter algum fornecimento. Então, até mesmo no caso das comunidades, a gente geralmente pensa em uma grande usina para pagar a conta, né, dos moradores, para fornecer essa energia, e um sistema híbrido em um ponto estratégico para poder garantir que, no caso de um apagão, ainda tenha um local abastecido. Às vezes um posto de saúde, às vezes uma igreja, às vezes um centro de eventos, alguma coisa que dê esse suporte, certo? Então, tudo isso vai ajudando a criar essa sustentabilidade de longo prazo. Inclusive, a bioconstrução, ela também é extremamente duradoura. Então, também cria a parte de segurança estrutural desses ambientes, desses escritórios também. Hoje nós temos escritórios sendo construídos dentro desses conceitos de bioconstrução e que são extremamente resistentes, extremamente duradouros. Agora tivemos recentemente, né, uma viagem lá para a Índia, onde além da parte turística também aproveitei para ver um pouco das tecnologias que eles empregam lá. E esses aquecedores elétricos residenciais de pequeno porte, de grande porte, para água, né, são extremamente difundidos, a energia fotovoltaica é extremamente difundida. E nós vimos uma construção bioconstruída, que sem tirar nem pôr, muitas das técnicas de bioconstrução que nós usamos hoje, elas já estavam empregadas ali e que tem mais de 3.000 anos que está de pé. É simplesmente chocante. Hoje a gente faz nossas construções nesses conceitos, digamos assim, convencionais, já tem data de quebra, já tem data para ter que fazer reforma, quebrar a parede, refazer lá, só que antigamente era diferente, né? Então a gente tenta trazer essas técnicas que às vezes mais antigas mesmo, alguma coisa da parte de plantação, de orgânicos, de construção, e trazer junto com a tecnologia que a gente tem hoje. A tecnologia ela só é boa se ela serve para a melhoria da humanidade. Tecnologia ela é uma ferramenta, ela não é boa nem má por natureza. Eu acredito que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se tiver mais alguma questão, quiser mandar, a gente vai encaminhando agora para um encerramento aqui da live. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor, que tenha trazido boas informações para todos aqui. Nós vamos manter esse vídeo disponibilizado aqui na sequência, nas redes, certo? E continuo estando aberto. Não é só na live que a gente tira dúvidas, né? Então vocês fiquem à vontade para mandar mensagens dentro do nosso Facebook, do Instagram. Ambos deles têm os links para o WhatsApp aqui da empresa. Temos acesso até para o e-mail, então por onde for o canal mais interessante, fiquem bem à vontade de entrar em contato conosco. Como eu disse, nós não cobramos para essa consultoria. Então, às vezes, mesmo que você tenha uma dúvida, você quer saber como funciona uma placa solar, você quer só ter uma ideia de qual que é o custo para colocar na minha casa, venha falar com a gente. A gente dá essa consultoria, a gente vai te dar as informações sinceras, honestas, que não vão ser presas só pelo conceito comercial. Não quero aqui vender projeto.
Eu quero aqui viabilizar sustentabilidade. E que muitas vezes vai passar por projetos, vai passar por um investimento aqui, vai passar por uma mudança de contrato de consumo de energia, vai passar por múltiplas formas de solução. Mas o mais importante é sempre garantir que se tornem mais sustentáveis as pessoas e as empresas. Perfeito? Gratidão a todos que puderam participar, gratidão até mesmo aos que porventura não puderam participar, que estão vendo agora a posteriori, né, o vídeo. Sempre bom ter o máximo de participação, de engajamento, e eu fico muito feliz de todos aqueles que puderam talvez aprender mais alguma coisa, puderam às vezes se conscientizar de mais algum detalhe e que vão estar levando isso para frente. Uma última coisa que eu gostaria de levantar, até porque dessa questão do apartamento que apareceu ali 2 vezes, né? Eu vejo hoje como como que eu vou contribuir? Às vezes a pessoa, o indivíduo, se sente tão longe da possibilidade de grande impacto que às vezes nem faz nada. Mas primeiro que todo projeto, toda mudança sempre ajuda. De grão em grão a galinha enche o papo. Mas além disso, se você quer de fato ter um impacto maior do que só no seu apartamento, do que só na sua vida individual, ajuda com conscientização. Se você às vezes conhece algum dono de alguma empresa, conhece às vezes algum gerente, alguém de uma parte comercial, ou só conhece alguém que tem uma casa, que tem algum tipo de estrutura, tem até às vezes um contato político, que seja. Leve a sustentabilidade, conscientize as pessoas através da sua fala também. Faça contatos, divulgue essa necessidade. Porque é apenas a partir desses contatos, dessas falas, dessa conscientização que as coisas mudam. Então, às vezes, a gente menospreza muito a nossa capacidade, mas, às vezes, uma palavra bem colocada, uma conversa bem interessante com a pessoa certa, pode fazer com que um grande projeto, uma grande revolução aconteça. Então, sempre valorizem muito a capacidade de vocês de impactar o mundo, porque todo mundo aqui tem uma capacidade gigante de mudar a nossa realidade. E é apenas juntos, cada um fazendo a sua parte, que a gente realmente vai caminhar para um futuro sustentável, um futuro saudável, um futuro feliz. Tudo de bom, uma boa noite a todos e eu fico sempre à disposição. Forte abraço e tchau.